Eu quero ver as crianças de olhos fechados. De olhos fechados. Vamos fechar os olhos, crianças? Vamos orar, pedindo a Deus para abençoar todas as crianças aqui da igreja, para que elas cresçam nos caminhos do Senhor e que elas possam a cada dia aprender mais do nosso Pai. Amém? Os pais, os familiares, toda a igreja, estenda as suas mãos aqui para frente, para que a gente possa abençoar a vida de cada uma dessas crianças. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te apresentar cada uma dessas crianças, Senhor, destes pequeninos, que estão aqui na Tua casa, Senhor, e que neste momento estarão indo para as salinhas, para serem, ó Deus, instruídas, ministradas, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada uma delas, dá sabedoria, Senhor, que elas possam a cada dia crescer na obediência, Senhor, da Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Ó Deus, abençoa as tias, abençoa os irmãos que ali estão, para transmitir, Senhor, os Teus ensinamentos para essas crianças. Ó Deus, em nome de Jesus, eu ministro a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Neste momento nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que será ministrada pelo nosso pastor José Gomes, e eu peço à igreja que fique em espírito de oração, para receber aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para você nesta noite. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir a sua atenção, que você procure acalmar a sua alma nesta noite. Deixe que Deus ministre em sua vida, em seu coração. Eu creio que Deus tem algo especial para você. Quem crê nisso, diga amém. Antes da gente pregar, eu tenho uma série de coisas para fazer aqui, que eu vou tentar ver se consigo fazer tudo o que preciso. Amanhã à noite, a primeira coisa a avisar é que amanhã à noite terá a reunião com as mulheres que se inscreveram para o curso sobre identidade. O primeiro encontro aconteceu na sexta-feira, porque a ideia seria que acontecesse aos sábados, mas estava tendo muito evento, e para que o trabalho que foi tão agradável, tão edificante, não termine causando um desânimo pela falta de realização, optou-se por fazer amanhã, na segunda-feira, às 7h30 da noite, aqui na igreja. Você que ainda não está inscrita, pode se inscrever, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, que vai impactar de fato a sua vida, a sua alma e o seu coração. Falando de trabalho aqui na igreja, ontem nós tivemos aqui a formatura do curso Aliançados para Sempre. As duas turmas que fizeram o trabalho na quarta, sob a orientação dos presbíteros Marcos e Maria, que são os líderes da rede de casais, e na quarta-feira, sob a responsabilidade do Fábio e da Elisângela. Fábio não está aqui hoje, ele me pediu permissão para ir pregar. Está se aproximando do Outubro Rosa, né? Conscientização, câncer de mama. Ele foi convidado, eu disse, esteja lá abençoando o povo noutra igreja, em nome de Jesus. E foi uma festa muito bonita, a igreja muito bonita, bem decorada. A Maria, que teve até enferma esses dias, mesmo assim, indo para o hospital, esteve aqui com o Marcos, a equipe. Eles não trabalham só, tem uma equipe que está com ele, com esse pessoal. E eu quero parabenizar e incentivar também você que não fez o curso Aliançados para Sempre, para que você possa fazer. É para todas as pessoas que são já de muitos anos na vida
na vida conjugal e aqueles que estão iniciando agora. É para todo mundo, todos nós temos que aprender sempre. A nossa vida é um processo de aprendizagem. Nós somos seres inacabados, a grande verdade é essa. Precisamos estar em constante crescimento. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer nesta noite é convidar um grupo que nós convidamos para formar o Ministério de Eventos da nossa igreja. Eu gostaria e esse ministério, antes da gente mesmo fazer a apresentação e orar por essas pessoas, eles já estão trabalhando. Quero convidar a irmã Juliane, a Bianca, a irmã Cicia, Yasmin, Isabel, o Felipe e a Kathleen para se aproximarem aqui da frente, para que a gente possa orar e assim abençoar esses irmãos que estão colocando as suas vidas em prol do engrandecimento da obra do Senhor. Irmãos, nós temos que usar o potencial de todo o povo de Deus, daqueles que querem, que desejam fazer a obra, fazer o trabalho. A gente quer que realmente você desenvolva seus dons, que você desenvolva os seus talentos aqui. Eu acho que está faltando ainda, está descendo, né? Muito bem. E esse grupo de eventos, qual é a finalidade desse grupo de eventos? Contribuir com a organização dos nossos eventos principais da igreja. Eu estava falando, nós temos o dia da Igreja Presbiteriana Renovada, nós temos o dia do pastor, e às vezes a gente se esquece, nós temos o dia das mães, temos o dia dos pais, e aniversário da igreja. Então, esse grupo já está planejando aqui, a irmã Juliane, que tem mandado sempre para mim as ideias, as sugestões. Sempre os irmãos têm entrado em contato conosco para ver se realmente é possível fazer, se pode realizar o trabalho, e eu fico muito feliz, porque Deus está levantando essa geração de pessoas desejosas de trabalhar. Aí você diz, pastor, eu me identifico com o Ministério X aqui na igreja, o que é que eu faço? Tem espaço para você, tem vaga no reino de Deus aqui. O que não falta é serviço na obra do Senhor. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar a discipular, porque a gente tem que ganhar pessoas para Jesus, mas a gente tem que cuidar dessas pessoas também. Então a gente precisa de pessoas para discipular, para evangelizar, para preparar para o batismo, para levar rumo à maturidade, para recepcionar bem, porque a gente tem que ser uma igreja acolhedora. E aí a gente, alguns dias atrás já abençoou o ministério Mãos que Servem, o ministério do acolhimento e agora o ministério de eventos. Quero que vocês estendam as suas mãos para cá, para que a gente abençoe. Por enquanto nós temos aqui a irmã Juliane, que está na responsabilidade da liderança do grupo, a tesoureira Bianca, a secretária, a irmã Cici, e ainda vai preencher aqui a vice-presidência. Pai, eu quero abençoar estes irmãos e irmãs, servos de Deus, que têm se disponibilizado, colocado suas vidas e entregue seus corações para te servir da melhor forma possível, ó Deus amado, e procurando pensar, planejar a melhor forma de se conduzir os eventos que visam, sobretudo, a glorificação e a adoração do teu nome. Como ministro de Deus nesta noite, eu declaro esse grupo empossado, ó Deus, em seus devidos cargos, em suas devidas funções, dentro do ministério de eventos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós declaramos assim essas vidas consagradas em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Que Deus abençoe. Parabéns. Que Deus abençoe. Parabéns. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você quer falar, né? Glória a Jesus. A gente tem a apresentação também de duas crianças que nós queremos realizar nesta noite. E eu gostaria de estar convidando para vir aqui à frente as pessoas que me foi passado aqui os nomes. A gente tem
o Emanuel Cordeiro da Mata, Josiele da Costa Gomes, que vão apresentar o Jonatas Cordeiro Gomes, quero convidá-los. E se os avós estiverem aqui, que eu estou vendo que estão, vão estar aqui comigo também para nos abençoar, né? Que coisa, né? Eu celebrei, os irmãos que não sabem, eu celebrei o casamento do irmão Domingos, da irmã Nísia, celebrei o casamento de alguns dos seus filhos, filhas, e estamos consagrando os filhos dos irmãos. Glória a Jesus. Quero convidar também para vir aqui à frente o Israel Dário Nascimento de Oliveira, a Natália do Nascimento Evangelista e a Vitória do Nascimento de Oliveira. Eu quero que os irmãos venham, por favor, talvez alguns lá em cima, quem está aqui que eu chamei, já venham com brevidade. Enquanto os irmãos vão descendo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui para passar para vocês. Tem sim. Nós estamos marcando um encontro com Deus. Eu tenho aqui um papel com mais coisas para passar para os irmãos. Preste atenção nessas informações aqui. O encontro com Deus que nós vamos realizar será para jovens, mulheres e homens da nossa igreja. A gente ia fazer no último final de semana de outubro, mas eu tinha esquecido que pode acontecer segundo turno das eleições aqui em Fortaleza. Então, já por precaução, a gente marcou para o primeiro final de semana de novembro. Quem está aqui me ouvindo, diga amém. Esse evento a gente pretende realizar na Taíba. Já temos a casa, a beira-mar, para a gente realizar esse trabalho. E nós já temos inclusive as irmãs fazendo inscrições. A irmã Evaneide já está pegando o nome das irmãs, o Gabriel pegando também, e a equipe de eventos está aí disposta a nos ajudar nesse trabalho. E eu quero levar dessa vez somente o povo da primeira igreja, e vou levar também a congregação nossa do Benfica, certo? Então inscrevam-se e serão 3 dias de grandes bênçãos em sua vida. Hein? Amém, glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós temos aqui essas crianças que nós cremos foram geradas como resultado, são o resultado de um projeto bem elaborado pelo Criador antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz que os nossos filhos, eles são heranças do Senhor. Eles não são frutos do acaso, mas eles são a manifestação do amor de Deus para conosco. A Bíblia nos mostra a importância da gente dedicar os nossos filhos a Deus. Isso além de ser bíblico, ele é um ato profético, porque quando a gente faz esse tipo de apresentação, de consagração, nós estamos, além de obedecer a palavra de Deus, nós estamos declarando no mundo espiritual, diante de principados e potestades, que os nossos filhos pertencem a Deus, que eles são filhos da luz e que eles estão debaixo de uma cobertura espiritual de proteção dos seus pais, dos seus avós e de pessoas que estarão orando por ele. Nós estamos dizendo ainda perante as forças espirituais da maldade que não aceitamos nenhuma investida maligna contra a vida deles, porque, sobretudo, eles estão debaixo da proteção que vem da bandeira ensanguentada, que foi erguida há mais de 2.000 anos atrás na cruz do Calvário. Agora, para que esse ato profético seja vivenciado, experimentado na vida dos meus filhos, eu tenho que, como pai e que como mãe, uma grande responsabilidade diante de Deus e também da sociedade,
Diante de Deus, como pai e como mãe, eu tenho que transmitir para o meu filho, para a minha filha, um exemplo consequente e piedoso de vida cristã, temente a Deus. Porque como é que eu vou ensinar o meu filho que não deve se mentir e o meu filho me vê mentindo? Que não deve se fazer o mal ao meu próximo e o meu filho me vê fazendo o mal ao meu próximo? Que não se deve realmente deixar de servir e adorar a Deus e o meu filho não vê isso? Então, o meu exemplo consequente de vida cristã, temente a Deus, piedosamente, vai fazer uma grande diferença na vida dos meus filhos. Então, resumidamente, eu desejo que vocês possam se dedicar a essa sagrada tarefa com graça, sabedoria e santa devoção. Eu gostaria de tomar aqui as crianças em meus braços. Senhor Deus, maravilhoso Pai celestial, eu te louvo pela vida desta pequena criatura que tomo aqui em meus braços. Abençoa esta criança, Senhor, a quem abençoamos em teu nome. Guarda, ó Deus, esta pequena criatura das enfermidades que tanto prejuízo causam nesta etapa da vida. Permita que esta menina cresça de forma saudável e, ao crescer em idade e estatura, possa crescer também na graça, no conhecimento e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê graça e sabedoria aos seus pais para criá-la, ó Deus, em teus santos caminhos. Ó Senhor, e dessa forma, como ministro de Deus, eu consagro a vitória do nascimento de Oliveira a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor te fortaleça todos os dias de tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Deus lhe abençoe, meu filho. Obrigado, Pai. Deus abençoe, irmão. Como é o nome dele? Deixa eu gravar logo aqui. Jonatas Cordeiro Gomes. Deus, em nome de Jesus, eu tomo em meus braços este menino, que foi gerado como um projeto bem elaborado pelo Criador antes da fundação do mundo. Ó Deus amado, eu te peço que tu protejas esta criança de todos os males, de todas as investidas das forças espirituais da maldade. Permita, Senhor, que esta criança cresça de forma saudável e debaixo de tua bênção, graça e proteção. Conceda sabedoria aos seus pais, para que este menino tenha a sua vida conduzida sob o prisma da tua palavra e, sobretudo, que através do exemplo de vida dos seus pais, este menino cresça amando profundamente ao Senhor. Neste momento, como ministro de Deus, eu consagro o Jonatas Cordeiro Gomes a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor o fortaleça todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. É verdade. Deus abençoe, irmão. Bem, graças a Deus. Bom domingo. Irmãos queridos, que coisa boa a gente poder dedicar filhos, crianças a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Deixa eu perguntar aos irmãos, quem teve a oportunidade de ler o livro do profeta Abacuque durante esse período que nós estamos fazendo exposição desse texto, desse livro? Quem foi que teve a oportunidade de ler? Levanta aqui a mão, sinceramente, levante a mão. Olha pouquinho, gente. Irmãos, são 3 capítulos apenas do livro de Abacuque.
Então, para você não dizer que não leu pelo menos um texto do livro, nós vamos ler todo o capítulo 3 de Abacuque. E é um capítulo pequeno, ele só tem 19 versículos e dá para a gente chegar e ler muito rapidamente. E eu vou resumir, obviamente, essa mensagem, porque depois eu quero celebrar a ceia do Senhor. Aproveito e digo para os irmãos que nós queremos realizar um batismo ainda em dezembro. E gostaria que os irmãos que não são batizados possam se inscrever na classe de preparação para o batismo, que acontece aos domingos na Escola Bíblica Dominical. Abacuque fica no Antigo Testamento, nos profetas menores, e nós vamos hoje fazer toda a leitura e vamos estar expondo esse livro agora esse capítulo durante algumas semanas, tá bom? Quem encontrou, diga amém. Eu posso ouvir um amém mais forte ou quer que eu espere por você? Amém, glória a Deus. Não foi tão forte não, mas eu vou lá. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, ou seja, em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, por favor, Senhor, lembra-te da misericórdia. Deus é o de Temã, e do monte de Parã o santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra enche-se do seu louvor. O resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saístes para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as tuas próprias lanças a cabeça às suas vilas. Eles me acometeram tempestuoso para me espalharem. Alegravam-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subi contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia, contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas ou como os das coças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra que temos lido e queremos te pedir nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor a aplique em cada coração. Opera, Senhor, de uma forma extraordinária na vida da tua igreja. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Eu gostaria que você, nesta noite, por favor, pudesse olhar para a pessoa que está ao seu lado. E eu não queria que você visse isso apenas como um ritual, mas eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele: é muito bom ter você aqui. A segunda coisa que eu quero que você diga é: Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Agora pode aplaudir o Senhor, nosso Deus. E baseado nesse texto que nós temos lido, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: como sair do vale do medo para os pináculos da exultação? É essa a minha proposta de mensagem nesta noite. E os irmãos que têm acompanhado a exposição do livro de Abacuque, sabem que esse livro, na verdade, é resultado de orações feitas por esse homem, que a Bíblia não se preocupa em falar quem são os seus pais, qual a sua origem, o significado do seu nome. Alguns, inclusive, não apresentam com tanta precisão a data em que ele profetizou, mas a verdade é que ele foi um grande questionador, um espírito inquieto, uma alma cheia de perguntas, de indagações, de questionamentos, e dentre as muitas arguições que ele fez diante de Deus, destacava-se o problema do mal, porque o Senhor permite que os maus prosperem e que o justo muitas vezes viva em aperto, seja muitas vezes atropelado ou esmagado por um rolo compressor, e aparentemente Deus não faz nada. Era essa a dúvida, o questionamento, a angústia da alma desse profeta, e é nessa situação de inquietação que ele começa a orar a Deus, e ele vai recebendo as respostas de Deus. Nós vimos isso no capítulo 1, no capítulo 2, a última mensagem que eu preguei ainda foi no capítulo 2, onde ele vai deixa o meu retorno. Onde ele vai levantar aqueles 5 ais que a gente viu na última ministração. E hoje, quando a gente entra no capítulo 3, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai perceber algumas coisas interessantes. Mas antes, permita-me fazer mais algumas colocações sobre esse livro. Esse livro, ele tem início. A gente viu logo no começo que ele tem início num vale profundo de dúvidas. Foi assim que o profeta começou. Ele inicia com muitos questionamentos, com muitas lágrimas, e ele termina nas alturas excelsas da exultação e da adoração a Deus. A gente vê nesse livro que o profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia avassaladora à exultação indizível e cheia de glória. O reverendo Hernandes Lopes, em seu comentário desse livro, diz que este terceiro capítulo de Abacuque é um dos mais belos cânticos de louvor do Antigo Testamento. É ousado em seu conceito, sublime em seu pensamento, majestoso em sua dicção e puro em sua retórica. Agora, o que ocasionou essa mudança na vida do profeta? Veja que essa mudança interior não foi produto de meditação transcendental, e nem foi mesmo fruto de uma leitura do cenário político de seu tempo, mas
uma volta à Escritura e uma passeada pela história para relembrar quem é Deus e quais os seus gloriosos feitos que fez o profeta mudar de atitude. Aqui, nesse capítulo 3, o que nós encontramos, na verdade, é um hino. Pelo menos nessa Bíblia que eu estou usando hoje, que é Almeida corrigida e fiel, começa a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto, ou de hino, ou de louvor. Então esse capítulo, na verdade, é um hino apresentado, um hino de louvor ao nosso Deus. Nesse capítulo, Deus é mostrado, primeiro em sua majestade, e aí o profeta diz aqui que Deus vem trovejando para auditar a vida dos homens. Veja, se não, os versículos 3 a 5, o que é que ele diz? Deus vem de Temã. Obviamente que aqui não está falando da origem de Deus, porque Ele é eterno, Ele não tem começo, não tem fim de dias, Ele é o grande eu sou. Deus vem de Temã e do monte Parã o santo, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Aí ele continua, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Continua ele dizendo no versículo 5, adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Então ele mostra aqui que Deus vem de uma forma majestosa, trovejando para auditar a vida dos homens, e é dessa maneira que o profeta o apresenta. Segundo, a Bíblia nos mostra que o Todo-Poderoso é pintado no mais gráfico dos termos. A Bíblia diz que Ele é o Rei conquistador, que vem com poder, brilho e majestade. Se não, veja comigo o versículo 13, tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. A terceira coisa, a título de introdução, que o profeta nos mostra aqui, é o quadro de um Deus do universo que está furioso e que é terrível. Isso me faz lembrar do escritor aos Hebreus, quando diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas veja bem, o profeta faz essa apresentação até que ele percebe que a fúria de Deus é a favor do seu povo. E aí, baseado nesse entendimento, ele termina com um cântico majestoso. Mas veja os versículos 17 a 18 para você ver o cântico. Ele vai dizer que essa fúria desse Deus é contra os inimigos, é contra aqueles que não querem nada com Deus e se levanta contra o seu povo. Tendo esse conhecimento, o profeta diz, porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, tem a minha tradução diz decepcione, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no curral ou nos currais não haja gado, ele diz, todavia, apesar de toda essa situação, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém, gente? Então não tem como não olhar para esse texto e não pensar como sair do vale do medo para os pináculos da exultação. E aí, meus queridos, este capítulo nos mostra a receita para que a gente possa sair do vale do medo e a gente possa subir nos pináculos da exultação, da alegria, do regozijo diante desse Deus. Em primeiro lugar, para que a gente saia
do vale do medo e suba nos pináculos da exultação ou da alegria, nós precisamos entender que ouvir a palavra de Deus é a única maneira que temos de enfrentarmos vitoriosamente as crises que vêm em nossa vida. Versículo 2, que nós temos lido, ele vai dizer, versículo 2 do capítulo 3, ouvi, Senhor, a tua palavra. O que é que ele diz? Ouvi. Ouvi o quê? A tua palavra. E o que foi que ela fez comigo? Gerou temor. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase conhecida. Então, meus queridos, a gente vê claramente que o profeta ouviu Deus falando que disciplinaria a nação de Judá, que era o seu povo, e faria essa disciplina pelas mãos dos caldeus, que era inimigo do povo de Deus e que não servia a Deus. E essa palavra encheu o coração do profeta de espanto, foi o que nós vimos no capítulo anterior. Entretanto, agora, nesse capítulo, Deus fala ao profeta que vai julgar a Babilônia e derramar sobre os pecadores impenitentes 5 as de juízo, como nós vimos. Ou seja, a opulenta e megalomaníaca Babilônia seria banida do mapa, e as suas glórias seriam apenas decorativas dos museus. O profeta escuta sobre a disciplina de Judá e acerca do juízo sobre Babilônia, e isso o deixa alarmado, o deixa espantado. Veja bem, irmãos, a palavra de Deus trouxe impacto ao coração de Abacuque. Diga, trouxe impacto. Ele ficou alarmado ao perceber que o Deus santo e soberano não deixaria de julgar o pecado, seja na vida do seu povo, seja na vida daqueles que se prostram diante de ídolos. A revelação de Deus transformou o profeta, o Abacuque questionador, no Abacuque adorador. Que coisa maravilhosa! Tirou do vale do medo para a montanha da fé. Portanto, meus queridos, é premente para todos nós escolher no que acreditar, pois estamos todos sendo transformados, remodelados por aquilo que aceitamos ser a verdade. Veja bem, o nível de sucesso e prosperidade de uma pessoa é determinado por aquilo que ela pensa. Pastor, é determinado por aquilo que você pensa? Sim. O apóstolo Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensar, que ocupe a vossa mente. Glória ao nome do Senhor. Então, veja bem que a gente pode dizer que o piloto automático da sua vida são os seus pensamentos, e quando eles estão fundamentados na palavra de Deus, você vai declarar a palavra, você precisa ser saturado por essa palavra. Por isso que Deus disse a Josué: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. O que é que a gente aprende aqui é que para que você
possa seguir na direção certa, você precisa ter os pensamentos corretos. Se quisermos mudar de vida, temos que mudar o que acreditamos. O profeta estava tendo uma visão somente de calamidade. A sua mente não estava conseguindo entender por que é que o inocente era condenado. O culpado era inocentado. Os valores estavam invertidos. Mas quando ele passou a ouvir a palavra de Deus e compreender os propósitos de Deus, ele saiu dessa situação de questionamento, de dúvida, e entrou no caminho da fé e da adoração ao Senhor. Segundo lugar, ouvir a palavra de Deus deve nos levar à oração fervorosa. Diga, oração fervorosa. O que é que o profeta nos diz aqui? Ele diz, ouvi. Quando Deus fala com ele, ele começa a orar dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E agora eu te peço, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que palavra e oração precisam andar de mãos dadas. Não podemos separar aquilo que Deus uniu. Abacuque ouve e Abacuque ora. A palavra de Deus produz em nós dependência de Deus. A voz de Deus nos põe de joelhos. Os apóstolos entenderam que precisavam dar primazia à oração e ao ministério da palavra. É o que diz em Atos capítulo 6 e versículo 4. Quando a igreja foi crescendo e foi surgindo problemas que envolviam as viúvas de diversas nacionalidades, levaram esses problemas para os apóstolos e disseram, olha, a gente não pode se meter nesse negócio, vamos constituir diáconos que cuidem dessa causa e a gente vai continuar perseverando na palavra, no ensino e na oração. Era essa a proposta de vida daqueles homens de Deus. Então a gente tem que unir essas duas coisas. Você não pode se apegar somente à palavra sem oração, e nem pode apenas orar sem se apegar à palavra. Tem que haver entendimento. Aliás, você tem que desenvolver o hábito da leitura orante das Escrituras Sagradas. O que é a leitura orante? É você pegar um texto da Bíblia, pega um salmo, uma passagem bíblica e começa a ler. Lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, faz uma meditação, uma contemplação, olha para o cenário, para o ambiente, para as pessoas envolvidas, levanta questionamentos, pergunta, indague com o autor, está entendendo? Dialogue com o autor, pergunte, por que você escreveu isso? Quando você escreveu? Para quem você escreveu? Quem estava presente? Qual foi a reação dessas pessoas? Como eles responderam a este ensinamento? E quando você vai fazendo essas perguntas, aí você vai aplicar. Diz, o que é que o Senhor está requerendo de mim aqui nesse texto? O que é que eu devo fazer? Às vezes Deus está requerendo uma mudança, uma transformação, liberação de perdão. Às vezes Ele não está requerendo nada disso. Ele quer apenas uma gratidão, um agradecimento, uma inclinação, uma mesura, uma manifestação de louvor, de adoração. Isso é unir palavra e oração. Não tem quem nos segure. Quando a gente faz isso, o avivamento de fato vem. Mais forte. Irmãos, ao longo da história, preste atenção, ao longo da história a igreja triunfou, a igreja teve vitória, quando a primazia da palavra, quando a palavra estava em primeiro lugar, quando a palavra era levada a sério, mas também quando a oração não era deixada de lado.
Então a igreja sempre triunfou quando ela se apegou à palavra e a uma vida de oração. De outro lado, a gente vê que sempre que a igreja abandonou a trincheira da fidelidade, a palavra e o zelo pela oração fervorosa, ela se desviou e ela se perdeu. Nós estamos vivendo um período de relativização dos valores da palavra de Deus. Tem muita gente aí ensinando que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser modificada, que a Bíblia hoje não cabe mais nessa sociedade pós-moderna. A Bíblia não tem que se adequar à nossa sociedade, a esse mundo pós-moderno que é caracterizado pelo relativismo, que é caracterizado pelos questionamentos, que é caracterizado pelos sentimentos. Tem muita gente que muitas vezes não quer pensar, quer sentir, e não importa se esse sentimento está fundamentado na verdade ou não. O que importa é que esse sentimento vai causar sensação de bem-estar. Se isso te traz sensação de bem-estar, está bom demais. Infelizmente essa é a realidade do mundo pós-moderno. Mas, meus queridos irmãos, a gente vê que sempre que o liberalismo teológico toma conta da vida da igreja, a igreja sofre muito com isso, porque Deus não tem compromisso com aqueles que não têm aliança com Ele. Deus não tem compromisso com aqueles que não honram a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é relativizada, o Deus da graça é ultrajado, o rosto de Jesus é cuspido, o seu sangue é pisado, a mão de Deus se encolhe onde o pecado desabrocha, o Espírito Santo é apagado, a bênção do céu é retida e o avivamento não vem. A grande verdade é essa. Meus queridos, mas prosseguindo aqui, terceiro lugar, terceira coisa que eu quero dizer aqui, é que a oração que honra ao Senhor deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. A oração que honra ao Senhor deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. Ainda que no versículo 2 ele continua dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, e viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos fazer conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Versículo 3 ele continua exaltando a glória do Senhor nosso Deus. O profeta, nessa oração, usa 3 elementos indispensáveis, como que numa caminhada progressiva da humilhação humana à exaltação de Deus. Vejamos, o primeiro elemento é a humilhação, a revelação de Deus. Quando nós temos realmente uma revelação de Deus, essa revelação nos leva ao pó da humilhação. Sim ou não? Quanto mais você ora, mais você percebe que necessita de orar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais necessidade você tem de se aproximar dele. Veja bem, quando Moisés contemplou o Senhor na sarça ardente, o que foi que aconteceu? Ele tremeu de medo. Quando Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, o que foi que ele disse? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando João viu Cristo ressurreto na ilha de Pátimos, foi que aconteceu? Ele caiu aos seus pés como morto. Agora, é interessante a gente saber que João convivia com Jesus. Ele era o discípulo que mais intimidade tinha com o Senhor, mas agora ele estava tendo uma visão do Cristo em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, e ele não aguenta, o efeito daquela visão é tão forte que ele cai aos seus pés como morto. Ninguém
pode ver o Senhor na sua glória e permanecer o mesmo? Ninguém. Quem vê o Senhor na sua glória sofre uma grande transformação. Quem conhece a Deus e ouve com temor sua palavra, jamais será leviano ou inconsequente. Comentando sobre esse texto, o grande pregador britânico Martin Lloyd-Jones diz que agora Abacuque está interessado na glória de Deus e em nada mais. Para ele só importava a glória do Senhor, não importava se o povo de Judá seria castigado, não importava se o povo de Babilônia seria extirpado, não importava se os homens tinham se afastado e se Deus iria tratar com eles da forma que ele tinha determinado. O que o profeta queria era estar embasbacado, perdido nesse trono de glória, dominado por essa graça, por essa Shekinah que aparece em várias partes das Escrituras, que deixa a pessoa perdida na sala do trono, não quer mais sair de lá, não quer mais se encontrar, quer realmente somente se deleitar na glória do Senhor e se entregar totalmente a Ele. Era isso que o profeta estava fazendo. Segunda coisa é que o profeta, diante de tamanha exaltação da glória de Deus, ele se rende, ou ele permite que o seu ser se abra numa adoração profunda. Abacuque ficou alarmado não com as dolorosas circunstâncias que estavam ao seu redor, mas com a grandeza da revelação divina que ele acabara de ouvir. Deus havia dito algo a ele acerca do seu plano histórico e de como ele estava no seu templo cósmico, governando as nações. Isso deixou o profeta extasiado. Lloyd-Jones diz que devemos aprender a ver Deus em seu santo templo, acima do fluxo da história e acima das cenas cambiantes do tempo. Na presença divina, a única coisa que se destaca é a natureza santa de Deus e o nosso próprio pecado. Por isso precisamos nos humilhar com reverência e adorá-lo na beleza de sua santidade. Mas o que é adoração, pastor? Um dos sentidos para a adoração é inclinar-se, fazer mesura, beijar as mãos e os pés, prostrar-se. Uma das palavras para a adoração é xaxá. É uma palavra de origem hebraica, que mostra, que nos dá a ideia de alguém que não apenas beija a mão e os pés, mas como um cãozinho, como um cachorrinho que lambe os pés do seu dono. Isso me faz lembrar daquela mulher que entrou sem pedir licença e se lança aos pés de Jesus, e ali ela chora aos pés do mestre, enxuga os pés do mestre com as suas lágrimas, depois de ter derramado um bálsamo, um perfume caríssimo sobre o corpo do Senhor. Aquela mulher estava fazendo aquilo que muita gente chama de adoração extravagante, e na verdade não existe espaço para a palavra extravagante, porque tudo aquilo que você pode dedicar a Deus não é nada comparado à sua majestade e à sua realeza. Naturalmente que existem alguns elementos da adoração que não são propriamente a adoração, mas são elementos da adoração. Por exemplo, o louvor, ele não é necessariamente a adoração, porque o louvor, ele se concentra naquilo que Deus faz. A adoração se concentra naquilo que Deus é.
Quando você olha para Apocalipse capítulo 4, você vai encontrar ali aqueles 24 anciãos, que representam a igreja do Senhor glorificada, os 4 seres viventes que estão encabeçados, com a incumbência de encabeçar a adoração ao Senhor, e a Bíblia nos diz que eles adoram porque Ele é digno. Ele diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, o louvor, o domínio e a adoração para todo sempre. Digno é aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós o adoramos por quem Ele é, e Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é amor, Ele é fiel, Ele é digno. Ele foi morto, com o sangue dele comprou para Deus o Pai povos, nações, raças, tribos, todas as línguas, e formou dessas raças o único povo chamado Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Terceira coisa que a gente vê aqui nessa da humilhação para a exaltação é a petição do profeta. Ainda no versículo 2 ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. A petição de Abacuque não é por livramento. Ele não está mais nem preocupado aí de Deus livrar ou não o povo. Ele tira seu foco do homem e o coloca em Deus. Escute, você está olhando para quem? Quando você olha para o homem, você corre o risco de se decepcionar muito. Mas quando você olha para Deus, pode ter certeza que você está seguro. E eu sei que nós somos falhos. Sabe por quê? Muita gente até questiona: como é que pode? Se a igreja é o corpo de Cristo, por que é que existem tantas mazelas, tantos problemas? Por que é que existe tanta gente cheia de esquisitices na alma? Existem pessoas que você não pode olhar para ela de uma forma que ela entende que é diferente, que ela já fica chateada, zangada, já imagina que o mundo inteiro está conspirando contra ela. Existem pessoas que, se não tiver o seu trabalho reconhecido, quer jogar tudo para o alto, que não estão preparados para receber uma crítica construtiva, vamos dizer assim, não estão prontos para ouvir nenhuma observação. A pessoa pode falar 99% sobre o trabalho que ele realiza de forma positiva. Ele vai se esquecer dos 99% e vai se apegar a 1%, de que foi a observação que fez. Se você melhorar nesse aspecto aqui, se você mudar isso, a pessoa já fica desanimada, já não quer fazer mais nada. Existem pessoas que vieram feridas também do mundão. Nós estamos vivendo no período também da depressão. A depressão tem tomado conta de milhões de pessoas no mundo inteiro. E aí, existem pessoas com crise de ansiedade. Milhões de pessoas que não conseguem dormir à noite. Pessoas que vêm com a carga pesada e que precisa realmente de apoio, e muita gente que não entende, tem muita gente que não entende, e diz: como é que pode a igreja ser corpo de Cristo e ter todas essas mazelas? Sabe qual é a questão? É que a Bíblia diz que realmente a igreja é o corpo, e Jesus é a cabeça desse corpo, a cabeça divina. Na cabeça não tem defeito, mas o corpo é formado de seres humanos, e você coloca aí 5 pessoas para ficar junto, confinado no local durante algum tempo. Aquela amizade de repente se degenera completamente, é briga, é intriga. Se não tiver cuidado, vai para os tapas mesmo. Isso é a natureza humana. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz: irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que eu esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu Senhor, ainda não alcancei o nível de perfeição. Isso vai acontecer quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir
revestidos da incorruptibilidade, e o Espírito Santo nos pegar e nos levar ao encontro do noivo que estará nos ares entre o céu e a terra, quando rompermos a gravidade e formos entregues como a igreja pura, como a igreja imaculada, santa, uma noiva irrepreensível, para realmente se casar com o noivo Jesus e vivermos eternamente com Ele na glória celestial. Aí sim, glória a Deus. Ele tira o foco do homem e o coloca em Deus. Ele não pensa mais nos méritos da sua nação. Ele não pede livramento do sofrimento. Não alça ao céu a sua voz para pedir que os caldeus deixem de invadir Jerusalém e saquear o seu templo. Abacuque não ora para que Deus mude o seu plano. O peso do profeta agora era uma preocupação pela causa de Deus, pela obra de Deus e pelo propósito de Deus. Em sua própria nação e no mundo inteiro, ele queria que Deus enviasse o avivamento. Seu grande apelo era que Deus avivasse a sua obra, não só naquele período, mas no decorrer dos tempos. E aí, quando o profeta chega nesse estágio, ele está saindo do vale da dor e entrando nos pináculos da exultação. Isso acontece quando, em forma de louvor e de gratidão, ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas, no curral não haja gado, ainda que o mundo vire de perna para o ar, não importa, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero concluir essa reflexão nessa noite te incentivando a tirar o teu foco do homem, tirar o teu olhar da tua dor, parar de ter pena de você mesmo, parar de olhar apenas para você e comece a focar em outras pessoas. Às vezes, quando a gente está num vale de dor, a gente precisaria ir no hospital, olhar o setor dos politraumatizados, das pessoas que não têm mais condição de andar, que estão numa cadeira de rodas, pessoas que perderam a visão, pessoas que de repente perderam um membro, perderam uma perna, um braço. Olha para o testemunho daquele camarada, tudo bem que é diferente, ele nasceu sem braço, sem perna, tem só uns cotoquinhos assim. Camarada fala de superação, uma coisa extraordinária. Esse povo, que muitos diziam que não tinha mais jeito, começaram a perceber que mesmo não tendo a visão, eles aguçaram a audição. Se não deu para aguçar a audição, aguçaram o paladar, o tato, o olfato. E aí eles desenvolveram habilidades extraordinárias. Gente, independentemente da tua dor, olhe para aquele que tem o controle, que não se ausenta do trono, e suplante essa dor. Abra a sua boca em palavras proféticas, diga: ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja faltando chuva, que a terra esteja seca, que o pasto não reverdeça, ainda que a plantação não dê o seu fruto, ainda que os animais venham morrer, não importa, eu vou olhar para aquele que está sentado no trono, que tem o controle da história da minha vida, e mesmo em sequidão, ele poderá fazer o meu deserto florescer. Em meio à tristeza, crises e perdas, ele vai me levar aos pináculos da exultação. Isso é declarar em
em fé o poder, a glória, o domínio e a majestade desse Deus glorioso que tem o controle da tua vida, que tem o controle de todas as coisas. Oh, rabalabaraia, fica em pé agora. Shuribalamanabachara lamanaia. Labachandakara lamanabachara lamaia. Glória ao teu nome, Jesus. Abra seu coração, aleluia. Glorifique a Deus. Adore ao Senhor com toda a força da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Vai. Aleluia. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo. Peça para que Deus venha sobre tua vida nesta noite. Antes da gente partir para a celebração da ceia do Senhor, abra seu coração e diga: Senhor, estou vivendo num vale de dor. Estou vivendo num vale de medo, de lágrimas, aleluia, de inquietação, Espírito de insegurança. Santo. Mas nesta noite aleluia. Eu decido, baseado na tua palavra, aleluia, sair da situação de medo, pois a tua palavra nos diz que no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Deus. E o Senhor derramou a sua vida na cruz do Calvário. O Senhor sofreu todo medo, toda dor, toda angústia, para me livrar desse medo, para me livrar dessa dor, para me livrar dessa angústia e para me fazer sempre triunfar em Cristo Jesus. Abra o seu coração e permita que o Espírito de Deus venha sobre você nesta noite. Aprenda a falar com Deus, a se entregar sem reserva a Ele, sem se preocupar com ninguém. Faça desse momento um momento único entre você e Deus. Permita que o Espírito Santo sopre sobre sua vida. Mesmo assim, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Oh, aleluia. Ele é. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, adore, adore. terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Eu louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, e nem mesmo assim o meu louvor encerra. Oh, glória ao teu nome para sempre. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é. Oh, aleluia. Adore-o na beleza de sua santidade. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Sinta a presença gloriosa do Senhor em sua vida. Seja envolvido por essa glória, por essa meu unção. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é. Louvarei ao Senhor na alegria ou na Sinta-se dor. acolhido, amado, abraçado pelo Senhor. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é.
nosso Aleluia. Deus, nosso maravilhoso Pai Celestial, eu tomo em minhas mãos estes elementos que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. O teu corpo que foi ferido, machucado, rasgado na cruz do Calvário. O teu sangue que foi vertido por nós. Nós iremos nesta noite participar da ceia do Senhor, deste ato memorial. Que o teu povo, Senhor, ao participar deste momento sublime, possa ser envolvido pela tua presença, pela tua graça, pela tua glória, pelo teu poder, Senhor. Assim nós consagramos, ó Deus, estes elementos ao Senhor e oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos distribuir os elementos, irmãos, pode sentar. Glória a Jesus. Isso. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Deixe discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Deus Jesus os manda outra vez partir. Ao voltar da praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a Ceia vir, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, Vem cear. mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em
o seu nome para sempre, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Esteja na presença do Senhor de toda a terra, permitindo que o Espírito de Deus esteja ministrando ao seu coração. Aleluia. Imagine agora Jesus no cenáculo, naquela casa que ele pediu para os discípulos preparar o espaço para que ele pudesse se reunir com eles antes de ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado. Ali, na verdade, eles deveriam celebrar a Páscoa. E a Páscoa, que em hebraico é Pessá, que significa passar por cima ou passar sobre, se tornou a comemoração da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, rumo à terra de Canaã, saindo da terra da escravidão para a terra da libertação, para a terra que mana leite e mel, para o lugar que Deus tinha preparado e prometido entregar a eles por herança perpétua. A Páscoa era celebrada com a morte de um cordeiro sem mancha, era feita com pães asmos, pães sem fermentos, e também tinha ervas amargas. O cordeiro era um símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão asmo, o pão sem fermento também é uma demonstração de Jesus, o verdadeiro pão que descido do céu dá vida ao homem. As ervas amargas para lembrar o sofrimento durante os anos de escravidão na terra do Egito. Mas o Senhor estava ali sabendo que seria entregue para ser crucificado, que a sua hora realmente já havia chegado. E ele pega o pão, e a Bíblia diz que ele, tendo partido, ele o abençoou e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. E obedecendo ao Senhor, nós vamos comer do pão, porque Paulo vai nos dizer que todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Comamos, portanto. A Bíblia também nos diz que, por semelhante modo, também depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos. Glória a Deus. Tenha uma palavra de gratidão. Permita que um cântico novo saia dos seus lábios. Não que é novo porque é uma palavra nova, mas uma gratidão, uma expressão de gratidão a Deus. Permita que saia dos seus lábios nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Adore ao Senhor na beleza de sua santidade. Agradeça-o por tudo que Ele tem feito por você. Aleluia. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz Adore-o, sinta a sua presença. já morreu, meu Jesus, para dar-me. Sinta a presença do Rei. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer Eu a vou proclamar. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador nesta noite? Abrir seu coração e o seu peito, deixar Deus entrar em tua vida, em tua alma e fazer por você aquilo que você não pode fazer. Se reconciliar com Ele e a oportunidade que Ele está te dando e te concedendo. Fique de pé nesta hora. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se eu amo
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, durante essa semana, durante o mês inteiro, o ano inteiro e para todo sempre, amando a mensagem da cruz, em nome de Jesus. Vá na bênção, vá na paz de Jesus.